Olá pessoal, videozinho rápido hoje aqui para mostrar para vocês mais uma das razões pela qual eu continuo investindo na Argentina. Saiu um estudo do INDEC, que é o IBGE lá da Argentina, falando sobre a pobreza na Argentina no primeiro semestre agora de 2025 e comparando esses dados com os semestres anteriores. Então vamos dar uma olhada nesse estudo? É uma coisa que você provavelmente não vai ver na grande mídia aí, porque ninguém tem interesse de divulgar isso aqui, né? Então vamos lá. Eu tô com o documento aberto aqui. Vamos direto para o que interessa. Ele mostra aqui a metodologia, como que foi feito o estudo e mostra aqui ó, a fotografia atual. Ele faz essa divisão aqui por lares e por pessoas. Eu não sei qual que é a diferença, sinceramente, mas vamos considerar aqui por pessoas que é o pior caso aqui, né? Então dá para ver que ainda tem uma fatia significativa de pobres na Argentina, mas a gente vai ver que esse número aqui já foi muito maior no passado, né? Então vamos descer aqui, ó. Esse aqui é o gráfico dos lares, vamos pular ele, vamos para esse aqui, para esse próximo aqui, que é o gráfico das pessoas. Então vamos lá. O que interessa pra gente são essas duas barras, essas linhas aqui, não vamos se ater a elas porque vai ficar um pouco complicado a nossa análise. Vamos prestar atenção aqui somente nessas duas barrinhas, nessa barrinha azul e nessa outra barrinha rosa aqui. Essa barra rosa representa as pessoas que estão numa situação de pobreza, mas não na pobreza extrema. Então são aquelas pessoas que têm uma casa para morar, mas está apertado de grana, às vezes está endividado, tem alguma coisa para comer, mas às vezes falta, sabe aquela pobreza que a gente conhece muito bem no Brasil, mas não é aquela pobreza extrema, não é a pessoa que está em situação de rua, não é um indigente, né? Os indigentes são aquelas pessoas representadas aqui pela barrinha azul. Então, são aquelas que, como eu falei, moram na rua, que não tem o que comer muitas vezes, passa fome, enfim, são dificuldades maiores. Então, essas são as barrinhas azuis. E a soma das duas é a pobreza total. Então, aqui no primeiro semestre de 2023, a gente tinha 40% de argentinos em situação de pobreza. Ok, é um número extremamente alto, né? Isso aqui na época ainda do governo do Alberto Fernandes. Aí no segundo semestre, no último semestre do governo do Alberto Fernandes, a pobreza aumentou, foi para 41,7%. E depois, quando o Milei assumiu, isso aqui até foi alvo de críticas no começo do governo dele, né? Que foi para 52,9%. A pobreza. Aí todo mundo falou que o Milei é um carrasco, que não sei o quê, que ele né, não pensa nos pobres e a pobreza aumentou para esse valor aqui. Mas a gente tem que entender duas coisas principais desse ponto aqui. Primeiro deles, governo esquerdista, governo totalitário, a gente sabe que as estatísticas aí são sempre maquiadas, né? Então esses valores anteriores não são muito confiáveis. Muitas vezes a realidade é pior do que eles pintam, né? Haja vista China e Venezuela e outros países aí que vocês conhecem. Então esse é o primeiro ponto. As estatísticas anteriores não são muito confiáveis, né? E o segundo ponto é que o Milley ele meio que destampou uma panela de pressão que estava prestes a explodir. Então, na hora que ele destampou essa panela de pressão, é, veio à tona assim, muita coisa, teve que fazer muitos ajustes que realmente doeram no bolso do cidadão argentino. Inicialmente, ele tirou um monte de subsídio, isso realmente refletiu inicialmente, demitiu um monte de funcionário público que não fazia nada, então, de certa forma, aumentou o desemprego ali no momento inicial, mas isso logo foi assim, foi um remédio amargo, foi um remédio amargo, mas necessário para corrigir as distorções aí da economia que estava quebrada, né? Então, ele tomou essas medidas que foram impopulares, que foram duras, foram amargas, mas aí depois a pobreza começou a abaixar. E se a gente pensa, ver aqui, ó, já no segundo semestre de 2024, abaixou drasticamente até para um valor já anterior ao que era no governo do Alberto Fernandes. E ainda, no primeiro semestre de 2025, abaixou ainda mais a pobreza. E se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, essa barrinha azul, que é o número de indigentes
A gente vê que começou esse estudo em 9,3%, aumentou para 11,9%, quase 12% no segundo semestre de 2023, ou seja, em um semestre aqui aumentou quase de 9 para 12, 3 pontos percentuais, é bastante coisa. Depois aqui aumentou bastante, como a gente falou, e agora ó, tinha baixado para 8,2% e agora 6,9%. Então percebe que 6,9% já está bem abaixo do que era antes, 9,3%. Então a pobreza na Argentina segue caindo e com isso tem mais gente aumentando o poder aquisitivo, mais gente consumindo, isso gera um aumento de demanda, a economia começa a girar mais rápido e a economia começa a crescer, o país começa a crescer e vira uma bola de neve do bem aí. Então esse é um dos motivos que eu continuo investido em Argentina. Eu acho que esse é um dos sinais que a economia está crescendo e então isso tende a refletir aí nos papéis que a gente tem de Argentina, né? Como eu falei no vídeo anterior, Mercado Livre, um ETF, a RGT, que tem uma cesta de empresas argentinas, né? Que é um fundo negociado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Sempre lembrando aqui que isso não é nenhuma recomendação de investimento, tá, pessoal? Só estou mencionando aí no que eu invisto e aí, como eu falei, estude aí para ver se cada um desses ativos que eu tenho investido, se também vale a pena para você, se faz sentido para você. Ok? Videozinho rápido aí só para comentar mais esse ponto, só para você ter em mente aí da nossa estratégia de investimento. Ok? Obrigado pela audiência e até a próxima.